Quando a minha neta, Clara, disse que eu já não estava adequada para a sua pastelaria, especialmente com o dia de ação de graças a aproximar-se, eu apenas sorri. Aquele sorriso talvez estivesse um pouco torto, mas eu ainda assim me esforcei para mantê-lo nos lábios. Com delicadeza, pousou o avental desbotado sobre a mesa, alisando as rugas que marcavam os anos de dedicação à cozinha. Ao sair da porta da loja, onde o cheiro a pão torrado e café aromático ainda pairava no ar fresco da manhã de novembro, entrei no meu carro velho e fiz uma chamada. No ano novo, a receita secreta de família não seria mais deles. E esse era apenas o começo do meu plano. A justiça seria restaurada e a arrogância punida. Você não vai acreditar no que farei a seguir. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde nos está a ouvir. Queres que a tia faça o seu famoso pudim flan de caramelo este ano? Perguntei, ajustando a almofada bordada no caro sofá de couro da Clara. Aquele que a tua mãe sempre disse que era melhor do que o da tua bisavó. Lembras-te? Aquele que a tua bisavó tinha de esconder sempre que havia visitas? As palavras pairavam no ar quente entre nós, misturadas com o cheiro das velas de baunilha caras que Daniel sempre gostava de acender na sala de estar. Clara sentou-se ao meu lado. O grande anel de diamante no seu dedo cintilava sob o lustre de cristal. Algo na sua postura mudara, os ombros encolhidos como se estivesse a preparar-se para algum tipo de choque. Tia Helena, receio que já não estejas adequada para a nossa pastelaria. As palavras atingiram-me como um golpe físico. Pisquei os olhos, certa de que tinha ouvido mal. O que é que ela disse? Por que é que eu não estou adequada? Clara não se atrevia a olhar-me nos olhos. O seu olhar fixo na novíssima bancada de mármore, a mesma que eu a tinha ajudado a escolher na primavera passada, quando Clara decidiu que os móveis antigos da pastelaria não eram suficientemente chiques. Daniel e eu conversamos, e nós queremos que a pastelaria siga uma nova direção. As minhas mãos ficaram geladas. Nova direção? Tudo será mais fácil assim, tia. Sabes, a tua maneira de trabalhar é um pouco demasiado tradicional. Temos o nosso próprio jeito de fazer as coisas. A voz dela diminuiu a cada palavra, como se estivesse a encolher por dentro. Olhei em volta da sala de estar, para a vitrine de nozes que eu tinha pago quando Clara se queixou de que a pastelaria parecia demasiado simples. Para as batedeiras industriais para as quais eu tive de hipotecar uma parte da minha pequena casa e o sistema de fornos modernos que esgotou o meu cartão de crédito. Cada centímetro desta pastelaria, cada cêntimo gasto, cada noite em claro, tinha as minhas impressões digitais, o meu sacrifício, o meu amor pela minha neta, a vossa própria maneira, repeti lentamente. E qual é essa maneira, Clara? Ela encolheu-se. Tia, por favor, não tornes as coisas mais difíceis. Através do vidro da janela, eu podia ver a nova máquina de café expresso da loja, do tipo profissional que ela insistiu que precisava para a sua fase de expansão do menu, que durou exatamente 3 semanas. $5.000 do meu dinheiro. Provavelmente usados apenas 2 vezes desde outubro. Então, o que é que eu vou fazer? A minha pergunta saiu mais suave do que eu pretendia. O rosto da Clara empalideceu. Talvez pudesses, não sei. Talvez pudesses ajudar a tia Rosa a vender no mercado de fim de semana, ou poderíamos encontrar-te um trabalho a tempo parcial mais tarde. Mais tarde, como se o trabalho da minha vida fosse apenas um compromisso que poderia ser facilmente reorganizado. Levantei-me. Os meus joelhos estalaram depois de tantos anos a carregar este fardo sozinha. Eu entendo. Tia, espera. Mas eu já estava a caminhar para a porta, passando pelas fotografias de família na parede, onde o meu rosto se tornava cada vez mais pequeno e distante em cada novo enquadramento, passando pela vitrine que exibia os bolos de amostra dos quais eu tinha feito milhares. A minha mão tocou na maçaneta da porta, sólida e fria sob a palma da mão. Clara, eu disse sem me virar, diz ao Daniel, que lhes desejo muito sucesso com a pastelaria. O ar frio de novembro chicoteou o meu rosto quando saí para o carro. Atrás de mim, ouvi Clara chamar o meu nome uma vez, e depois a porta da pastelaria fechou-se suavemente. Um fim absoluto. Sentei-me no banco do condutor por um momento, desliguei o motor, olhando para as luzes cintilantes da pastelaria, onde eu nunca mais seria bem-vinda. O meu telefone tocou. Provavelmente Clara a tentar amenizar as coisas com promessas vazias e culpa. Não atendi. Em vez disso, girei a chave e dirigi para a noite.
deixando para trás a luz acolhedora da pastelaria que eu tinha construído, mas à qual eu nunca pertenci. O aquecedor sibilou contra o frio de novembro, enquanto eu conduzia pelas ruas familiares em direção à casa. O bairro de Campanhã estendia-se à minha volta. Cada esquina guardava memórias da mulher que eu fora, aquela que acreditava que a família era tudo, que daria a sua última moeda para ver a sua neta sorrir. Aquela mulher era uma tola. Parei no semáforo vermelho na avenida de Fernão de Magalhães, observando um jovem pai a carregar presentes de ação de graças no seu SUV. Os seus filhos tinham as caras coladas aos vidros, o hálito embaciava-os de excitação. Houve uma altura em que Clara e eu éramos assim também. Antes de Daniel aparecer, antes de eu me tornar nada mais do que um caixa multibanco ambulante com emoções incômodas, os números começaram a girar na minha cabeça como uma máquina de jogos avariada. 24 mil euros por ano durante 5 anos. A minha calculadora desistiu de tentar perceber aquilo na primavera passada, quando eu finalmente somei tudo. 120 mil euros. Mais dinheiro do que Maria e eu tínhamos poupado para todo o nosso plano de reforma. Desaparecido. Simplesmente desaparecido. Pisei no acelerador mais forte do que o necessário quando o semáforo ficou verde. O meu carro velho respondeu com um ronco que combinava com o meu humor. Rua de Santa Catarina. Foi onde eu hipotequei a minha casa. A casa minha e da Maria, para ter dinheiro para ajudar Clara a comprar o equipamento inicial para a pastelaria. O funcionário de crédito olhou para mim com um olhar de pena que eu não reconheci na altura. Senhora Helena, tenha certeza, está a arriscar muito no investimento de outra pessoa. O investimento de outra pessoa, não o futuro da minha neta, nem a segurança da minha família. O investimento de outra pessoa. Avenida dos Aliados, o banco onde eu hipotequei pela segunda vez, quando a pastelaria teve dificuldades há 2 anos. É só temporário, tia. Apenas até que ela e o Daniel consigam reerguer-se. Daniel estava atrás da Clara, com um relógio de pulso de 700 euros a cintilar no pulso, a acenar com a cabeça em compreensão, enquanto calculava na sua mente o valor do meu desespero. Nada. Pelo que eu via, o meu desespero não valia nada para eles. Estacionei na minha garagem, onde as rachas no betão eu não podia consertar porque cada euro extra desaparecia no mundo perfeitamente imaginado deles. A luz do alpendre cintilava, mais uma reparação que eu tinha adiado. Lá dentro, a casa parecia vazia, sem o riso de Maria, sem o calor das reuniões familiares que nunca mais aconteceriam. O meu telefone tocou enquanto eu procurava as chaves, o toque estridente ecoando nas paredes vazias. O nome Clara piscava no ecrã, provavelmente querendo explicar por que é que eu não era suficientemente boa para os seus amigos sofisticados. Momento perfeito. Eu esperava por esta conversa há 5 anos. Atendi ao quarto toque, deixando-a esperar o tempo suficiente para se perguntar se eu atenderia. Tia Helena? A voz da Clara era suave, com uma doçura artificial, o mesmo tom que ela usava quando me pedia para pagar as contas de água ou os impostos de propriedade da pastelaria. Ouvi falar de um pequeno mal-entendido com o Daniel. Mal-entendido? Encostei-me ao balcão da cozinha, ainda de casaco. Não me parece que haja qualquer mal-entendido, Clara. Tu deixaste bem clara a tua posição. Tia, eu sei que isto pode soar duro, mas tens de entender o ponto de vista dos meus sócios. Eles são pessoas que valorizam muito a imagem. Eles querem um espaço de pastelaria profissional para as grandes festas. Um espaço profissional, repeti. E o que é esse espaço? Uma pausa. Pude ouvir o farfalhar de sacos de compras ao fundo, provavelmente a gastar dinheiro que deveria ir para pagar as dívidas da pastelaria. Dinheiro pelo qual eu era responsável, obviamente. Ah, eles não estão acostumados com o teu estilo de trabalho. Todas aquelas conversas barulhentas com clientes habituais, as histórias do passado, e francamente, tia Helena, eles são pessoas instruídas. Eles esperam conversas sobre tendências culinárias, a arte da mixologia, sabes? As palavras atingiram mais forte do que um soco físico. 8 anos a cerrar os dentes, a engolir insultos por causa da Clara, a fingir que não reparava na forma como ela me olhava, como se eu fosse algum tipo de empregada. O meu estilo de trabalho, a minha voz permaneceu firme, controlada. Queres dizer, o estilo que produziu os bolos que comias todos os domingos durante 3 anos, quando o dinheiro era escasso? Os bolos que disseste que te faziam lembrar a tua bisavó? Era diferente antigamente. Éramos gratas por ti naquela altura, mas agora com os meus sócios. Agora com os teus sócios,
Não podes ter a tua tia caipira a envergonhar-te na tua pastelaria chique. A doçura artificial desapareceu. Não dramatizes as coisas, tia Helena. Não se trata de raça, trata-se de classe. O pai do Daniel formou-se em primeiro lugar em Harvard. A mãe dele fala 4 línguas. Eles passam os verões na Provença. O que é que tu, exatamente, vais contribuir para as suas conversas culinárias? História sobre como cozinhas bolos com lenha? Uma onda de calor subiu pelo meu peito, mas mantive o tom de voz firme. Eu construí uma carreira do zero depois de o teu avô morrer. Contratei mais de 50 artesãos. Paguei mais impostos do que o pai do Daniel ganhou no seu ano mais bem-sucedido. Dinheiro não é tudo, tia Helena. Pedigree importa, educação importa, e francamente a tia Maria sabe o seu lugar melhor do que tu sabes o teu. A linha telefônica silenciou. Ela tinha cruzado a linha que eu nem sabia que existia até que ela a pisou com os seus sapatos de marca. O que é que ela acabou de dizer sobre a minha esposa? Só quero dizer que ela sabe como se encaixar melhor. Ela não causa problemas. Ela entende que alguns espaços não são para ela. Agarrei o telefone com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. Maria tem mais classe no seu mindinho do que toda a tua linhagem combinada. Oh, por favor. Ela é apenas uma empregada doméstica sortuda. Pelo menos ela é esperta o suficiente para ficar calada sobre isso. Clara, a minha voz baixou para um tom que eu não reconheci. Quero que ouças com muita atenção. Esta conversa acabou. Paramos de fingir que somos família. Não podes, simplesmente. Acabou, repeti e desliguei o telefone. Pousei o telefone cuidadosamente no balcão. A minha mão estava surpreendentemente firme. À minha volta, a cozinha parecia diferente, mais pequena, mas de alguma forma mais limpa, como se um peso tivesse sido levantado do próprio ar. Fui até a minha secretária no canto da sala e tirei a pasta de documentos em papel que eu tinha evitado tocar nos últimos meses. Extratos bancários, papéis da pastelaria, 5 anos de transferências automáticas que me esvaziaram enquanto eles viviam como reis. Era hora de parar o sangramento. Os documentos espalhavam-se pela minha mesa da cozinha como provas na cena de um crime. 5 anos de extratos bancários, cada folha mostrando a mesma transação de transferência automática. 2.000 euros no dia 15 de cada mês, a desaparecer da minha conta e a fluir para as deles, um rasto de papel da minha própria estupidez. Peguei na calculadora e comecei a somar. Primeiro ano, 24.000. Segundo ano, mais 24.000. Pelo terceiro ano, eu já tinha parado de comprar roupa nova para mim. Pelo quarto ano, comecei a fazer compras em lojas de descontos. Este ano, o quinto, eu tinha comido sanduíches de manteiga de amendoim ao almoço para sobreviver. 123.400 euros. Sem contar o depósito inicial. Sem contar as vezes que tive de pagar despesas inesperadas quando a Clara fazia compras descontroladas. Sem contar o novo toldo, o paisagismo da loja, os móveis que eles consideravam essenciais para o seu estilo. Recostei-me na cadeira, olhando para os números até que eles se misturaram. O dinheiro do seguro de vida da Maria, as minhas poupanças para a reforma, o fundo universitário que tínhamos guardado para os netos que, aparentemente, nunca me seria permitido conhecer. Tudo tinha desaparecido, despejado numa pastelaria onde eu não era bem-vinda para o jantar de ação de graças. Peguei no telefone, percorrendo a lista de contactos até encontrar o número do meu banco. O sistema automatizado ofereceu opções em português e inglês. Tão atencioso, tão pronto para servir pessoas como eu. Serviço de apoio ao cliente. Aqui é Sofia. Em que posso ajudá-la hoje? Preciso de cancelar uma transferência automática, eu disse, a minha voz mais firme do que nunca. Claro, senhora. Precisarei do seu número de conta e de algumas informações de verificação. Li os números, ouvindo o som dela a digitar ao fundo. Profissional, eficiente, sem julgar por que razão uma mulher de 62 anos estaria a cancelar pagamentos para o que era supostamente a pastelaria da sua neta. Vejo a transferência que mencionou, senhora Helena. 2.000 euros mensais para a Caixa Geral de Depósitos. Conta terminada em 7, 4, 2 e 3. Há quanto tempo faz esta transação? 5 anos. As palavras tinham um sabor amargo. E quer cancelá-la imediatamente. Olhei em volta da minha cozinha para os eletrodomésticos desatualizados que eu não tinha como substituir, para as paredes que precisavam de ser pintadas, para as janelas que deixavam o ar frio entrar porque eu tinha gastado o dinheiro das minhas obras na mansão de outra pessoa.
Imediatamente confirmei. Está feito. A transferência foi cancelada. Há mais alguma coisa em que a possa ajudar hoje? Não, disse eu, surpreendida por como a palavra soava maravilhosa. Não, isso é suficiente. Desliguei o telefone e sentei-me no silêncio repentino da minha casa. Lá fora, a noite de novembro caía sobre o porto. As luzes cintilavam nas casas onde as famílias se reuniam sem condições, sem julgamentos, sem necessidade de esconder quem eram. Pela primeira vez em 5 anos, o meu orçamento do próximo mês estaria equilibrado. Pela primeira vez desde que a Maria morreu, eu podia consertar a luz do alpendre, comprar produtos de qualidade, talvez até fazer uma viagem. Recolhi os extratos bancários, os papéis da pastelaria, todas as provas da minha generosidade. Depois, fui até a lareira, acendi um fósforo e observei 5 anos de angústia transformarem-se em cinzas. O fogo aqueceu o meu rosto, mais quente do que qualquer coisa que eu sentira em anos. O meu telefone vibrou com uma mensagem, provavelmente a Clara a pedir desculpa, ou o Daniel a precisar de dinheiro para algo essencial, como novas almofadas decorativas. Não verifiquei. Em vez disso, servi-me de um copo de bom vinho do Porto, a garrafa que eu guardara para uma ocasião especial que nunca parecia chegar. Esta noite parecia suficientemente especial. Levantei o copo para o espaço vazio, para a fotografia da Maria na lareira, para a mulher que eu fora e para a mulher em que me estava a tornar. Feliz ação de graças, tia Helena, disse eu, e eu realmente o disse. Na manhã seguinte, o dia estava claro e límpido, a luz do sol de novembro a brilhar nas minhas janelas da cozinha, enquanto eu bebia a minha segunda chávena de café. Pela primeira vez em anos, eu não estava a calcular quanto dinheiro desapareceria da minha conta nos próximos 3 dias. A liberdade sabia melhor do que o café colombiano que eu finalmente me tinha permitido comprar. O meu telefone tocou exatamente às 10h47 da manhã. O nome Clara piscava no ecrã como um rótulo de aviso. Tia Helena. A voz dela tinha a familiar e mal disfarçada impaciência. Preciso que vás buscar os meus pais ao aeroporto Francisco Sá Carneiro. O voo deles de Lisboa chega às 2 da tarde. Pousei a chávena suavemente, observando o vapor enrolar-se até ao teto. Clara, esqueceste-te da nossa conversa de ontem? Tia, seja lá o que for, agora precisamos de nos concentrar em questões práticas. Os meus pais precisam de transporte, e tu és a única pessoa com tempo durante o dia. A audácia era espantosa. Menos de 24 horas depois de me dizer que eu não era digna de partilhar a refeição de ação de graças com a sua família, ela esperava que eu servisse de motorista pessoal. E estás a perguntar-me por quê? Porque é isso que a família faz, tia Helena. Eles ajudam-se uns aos outros. A voz dela endureceu de frustração. Além disso, para ser franca, tu não és uma adversária para mim. És demasiado fraca para seres a minha adversária. Por isso, vai buscá-los. Era isso, o insulto final embrulhado numa ordem. Qual é a companhia aérea? Perguntei calmamente. TAP Air Portugal voo 447. Eles estarão no tapete de bagagem número 3. E tia Helena, eles esperam que alguém que consiga lidar com as suas bagagens adequadamente os vá buscar. Não nos envergonhes. Podia ouvir as unhas dela a bater em algo duro. Provavelmente a sua bancada de granito, pela qual eu tinha pago quando ela decidiu que o laminado não era adequado para os seus jantares. Claro, eu disse, eu cuido de tudo. Bom, e veste-te decentemente. Talvez o casaco azul que usaste na formatura do Michael. Eles reparam nessas coisas. A linha telefônica silenciou. Ela nem sequer disse obrigada. Recostei-me na cadeira, olhando para o ecrã vazio do telefone. 2 da tarde, voo 447, tapete de bagagem, número 3. Olhei para o relógio de parede acima do lava-louças. 10h52 da manhã. Havia muito tempo. Servi-me de outra chávena de café, adicionei uma colher extra de açúcar e abri o jornal de ontem para o jogo de palavras cruzadas que eu não tinha terminado. 7 horizontal. Satisfação tardia. 12 letras. A resposta final acabaria por chegar. Às 2h15 da tarde, eu estava relaxada na minha poltrona favorita, com uma chávena de chá Earl Grey acabado de fazer e a edição de domingo do Jornal de Notícias. As palavras cruzadas de ontem estavam completas na minha mesa de café. Satisfação tardia tinha sido procrastinação. O meu telefone vibrou na superfície de madeira. O nome Clara novamente. Deixei-o tocar.
O sol de novembro espreitava pela janela da sala de estar, aquecendo o espaço onde eu passara tantas noites solitárias calculando o custo da minha bondade. Hoje, o silêncio parecia diferente, merecido, intencional. 2h47 da tarde. O telefone vibrou novamente. Desta vez, consegui ver a visualização da mensagem dela. Tia, onde estás? Os meus pais estão. Virei o telefone para baixo e voltei à secção de desporto. O Porto tinha perdido novamente. Algumas coisas nunca mudavam. Às 3h30 da tarde, o meu telefone já tinha vibrado 6 vezes. Eu já tinha terminado de ler o jornal, feito um segundo bule de chá e começado a organizar a gaveta das tralhas na minha mesa da cozinha. É incrível o que se consegue fazer quando não se está a correr para servir pessoas que se consideram os nossos portadores de bagagem pessoais. A 7ª chamada chegou às 3h45. Em vez do nome Clara, vi um número desconhecido. Provavelmente os seus pais a usar o telefone de alguém no aeroporto. Eu também deixei tocar. Lá fora, um vizinho estava a pendurar luzes de Natal na sua varanda. Os seus filhos corriam pelo quintal com a energia frenética que só as tardes de novembro podiam proporcionar. Famílias normais a fazer coisas normais. Ninguém preso em lugar nenhum, à espera de alguém que nunca viria. 4h15 da tarde. O meu telefone começou a tocar e não parou. Clara, depois o número desconhecido, depois Clara novamente. A vibração tornou-se constante, como uma vespa zangada presa no vidro. Fui até a cozinha e desliguei o telefone fixo da parede. Depois desliguei o meu telemóvel completamente. Silêncio perfeito. Fiz um queijo grelhado e aqueci uma lata de sopa de tomate, o tipo de comida de conforto que eu não me permitira comer em meses, porque cada euro das compras tinha sido usado para subsistir, enquanto eu subsidiava o seu estilo de vida. O queijo derreteu até um dourado perfeito. A sopa fumegava na minha caneca favorita. Lá fora o sol de inverno já tinha começado a pôr-se, lançando longas sombras no meu quintal. Em algum lugar na cidade, 3 pessoas estavam provavelmente no parque de estacionamento do aeroporto, a discutir os preços dos táxis e a perguntar-se como o seu empregado teve a ousadia de os abandonar. Esse pensamento tornava a minha sopa muito, muito melhor. Às 5h da tarde, eu já tinha jantado, enchido a máquina de lavar louça e estava a ponderar que filme ver. Há anos que eu não tinha uma noite inteira para mim sem me preocupar com chamadas de emergência, a pedir dinheiro ou pedidos de última hora de ajuda. Estava a pegar no comando quando alguém começou a bater à minha porta, não a tocar, mas a bater, o tipo de batida violenta que fazia a moldura da casa tremer e que sinalizava a raiva extrema. Pousei o meu chá e caminhei lentamente em direção ao barulho, já sabendo exatamente quem encontraria do outro lado. O bater intensificou-se à medida que me aproximava, cada pancada mais forte que a anterior. Pelo olho mágico, pude ver 3 figuras aglomerarem-se no meu pequeno alpendre, como lobos a cercar a presa. Abri a porta e vi o rosto vermelho de Nuno Martins a poucos centímetros do meu. "Que diabo se passa contigo?" Ele gritou, empurrando-me para a sala sem ser convidado. Estivemos no maldito aeroporto por mais de 3 horas. Inês Martins seguiu-o. O seu cabelo habitualmente impecável agora desgrenhado, os lábios cerrados numa linha fina de ódio puro. Isto é um comportamento absolutamente inaceitável para alguém da sua idade, Helena. Absolutamente selvagem. Clara vinha atrás, o seu casaco de marca amarrotado, a maquilhagem borrada. "Tu envergonhaste-nos. Sabes o que fizeste? Os meus pais tiveram de apanhar um táxi de 40 euros porque decidiste abandonar a minha casa." A minha voz cortou as suas acusações furiosas como uma faca através de seda. Eles pararam no meio da frase, chocados com o aço na minha voz. "Com licença," o rosto de Nuno passou de vermelho a roxo. "Não podes fazer exigências aqui, minha velha. Não depois do que fizeste hoje. Esta é a minha casa," disse eu calmamente, sem sair do meu lugar junto à porta. "E quero que saiam agora mesmo." Inês deu um passo em frente, a sua voz suave, cheia do tipo de desdém que ela aperfeiçoara durante décadas de desprezo por pessoas como eu. "Helena, tu claramente não entendes a gravidade da tua falha. O meu marido tem contactos por toda esta cidade. Contactos de negócios, contactos sociais. Não podes tratar pessoas como nós assim e esperar. Esta é uma lição para vocês." Interrompi, olhando-a nos olhos. Uma lição sobre a arrogância excessiva e a forma como tratam mal aqueles que consideram inferiores. A boca da Clara abriu-se.
Uma lição? Quem pensas que és para dar uma lição a alguém? Tu não és ninguém. Tu és uma. Eu sou uma pessoa que finalmente parou de ser o vosso caixa multibanco pessoal e o vosso serviço de táxi. Dei um passo para o lado e abri a porta. A lição acabou. Podem ir. Nuno apontou o dedo ao meu peito, mas não se atreveu a tocar-me. Tu não sabes com quem te estás a meter, velha. Eu estou nesta cidade há mais tempo do que tu a respiras. Conheço pessoas, pessoas importantes, pessoas que podem tornar a tua vida muito, muito difícil. Isso é uma ameaça, Sr. Martins. É uma promessa. A voz dele baixou para um sussurro ameaçador. Pensas que abandonar idosos no aeroporto é algo que podes fazer sem consequências? Vais descobrir o quão errada estás. Inês acenou com a cabeça, o seu sorriso afiado o suficiente para cortar vidro. De facto, haverá consequências, Helena, e as tuas serão bastante públicas. Clara agarrou o braço do pai. Pai, vamos. Esta pobre velha não vale o nosso tempo. Eles saíram da minha casa como um exército derrotado, mas Nuno virou-se à soleira da porta. Vais arrepender-te disto, ele disse. Eu garanto. Fechei a porta atrás deles e tranquei-a com um clique satisfeito. Pela janela, observei-os a entrar no seu carro alugado, ainda a discutir uns com os outros enquanto se afastavam na escuridão de novembro. A casa parecia mais limpa quando eles partiram, como se a sua presença tivesse deixado uma mancha que agora se dissipava, mas as suas últimas palavras ainda ecoavam no silêncio repentino. Consequências públicas, pessoas importantes, contactos. Voltei para a sala de estar e peguei na minha chávena de chá, ainda morna no copo. Pela primeira vez em todo este problema, senti algo que poderia ser ansiedade, mas foi ofuscado por algo muito mais poderoso. A antecipação. 3 dias depois, estava a saborear o meu café da manhã e a folhear o jornal de notícias, quando meu rosto me encarou na página 3. A manchete dizia: Dona de pastelaria do Porto abandona casal idoso no aeroporto em plena tempestade festiva. A minha mão parou à volta da chávena de café. Era eu na foto a preto e branco, uma foto antiga do site da minha pastelaria, provavelmente com 5 anos. Abaixo dela, uma história que me gelou a espinha e me encheu de fúria ao mesmo tempo. Nuno e Inês Martins, a visitar a filha para o Dia de Ação de Graças, tinham ficado presos no Aeroporto Internacional Francisco Sá Carneiro por mais de 4 horas no domingo, quando o membro da família, Helena Carvalho, não apareceu para os buscar na hora previamente combinada. O casal, ambos na casa dos 50, esperaram em temperaturas geladas enquanto um alerta de tempestade de inverno era emitido para a região. Alerta de tempestade de inverno, a temperatura na altura era de 12 graus Celsius e o sol estava a brilhar. Não conseguimos acreditar que alguém nos abandonaria assim, disse Nuno Martins, um ex-diretor bancário reformado. Ligamos várias vezes, mas a senhora Helena nunca atendeu. Fomos forçados a apanhar um táxi caro em condições meteorológicas perigosas. À nossa idade, este tipo de tratamento não é apenas insensível, mas perigoso. O artigo continuava com citações sobre o meu comportamento errático e preocupações com o meu estado mental. Nuno tinha se retratado a si e a Inês como vítimas indefesas de uma velha cruel que simplesmente enlouqueceu sem provocação. Nenhuma menção de que me negaram o jantar de ação de graças, nenhum contexto sobre as exigências da Clara ou os seus anos de exploração financeira. Apenas eu, a vilã que abandonou pobres viajantes idosos numa tempestade de neve que só existia na imaginação de Nuno. Pousei o café e reli o artigo lentamente, depois uma terceira vez. A autora era Patrícia Monteiro, editora da secção de estilo de vida. Não reconheci o nome, mas reconheci a estratégia. Nuno tinha usado os seus contactos, as suas ligações bancárias para colocar esta história exatamente onde causaria o maior dano à minha reputação. Inteligente, muito inteligente. Pela primeira vez desde que todos estes problemas começaram, senti um respeito relutante pelo meu adversário. Eles não eram apenas crianças mimadas a fazer birra. Eram estratégicos, calculistas. Eles entenderam que numa cidade pequena como o Porto, a reputação é tudo. Um artigo bem colocado poderia destruir décadas de trabalho árduo. Eles tinham declarado guerra total. Dobrei o jornal cuidadosamente e coloquei-o de lado, a minha mente já em modo de planeamento metódico que me ajudara a construir a pastelaria do zero. Isto já não era sobre uma recolha no aeroporto. Não era sobre o jantar de ação de graças ou o pagamento das dívidas da pastelaria. Era sobre vencer. Abri o meu computador portátil
e comecei a digitar nomes nos motores de busca. Nuno Martins, Inês Martins, Clara Martins, os seus perfis de redes sociais, os seus contactos, os seus hábitos, os seus pontos fracos, tudo o que eles tinham tolamente tornado público ao longo dos anos. Se eles queriam jogar xadrez, eu iria mostrar-lhes como era um verdadeiro estrategista. Olhei para o meu calendário de parede. 18 de novembro. 7 dias até ao dia de ação de graças. 7 dias para planear algo que eles nunca esqueceriam. Passei os 3 dias seguintes a viver noutro mundo. Não no mundo onde eu era Helena Carvalho, a velha que estava ultrapassada, à mercê da sua família. Este era o mundo onde eu era Helena Carvalho, a empresária, a pensadora estratégica, a pessoa que construíra algo do nada e não deixaria um bando de parasitas arrogantes destruir o que eu levara 40 anos a construir. O meu computador portátil tornou-se o centro de comando. Perfis de redes sociais enchiam os separadores do meu navegador como cartas num grande jogo de póquer. Nuno Martins, o ex-diretor reformado do Banco Nacional, membro do Clube de Golfe Miramar, tesoureiro da Associação de Líderes Empresariais do Douro Litoral, um homem que passara a sua carreira em posições de confiança e influência, um homem com muito a perder. A página de Instagram da Inês pintava uma imagem perfeita de vida sofisticada, galas de caridade, provas de vinho, fotos de férias no Algarve, marcadas como vida abençoada. Cada publicação meticulosamente selecionada para exibir sucesso e refinamento. Comentários de amigos elogiavam o seu gosto elegante e estilo de vida inspirador. Tudo construído com o dinheiro de outra pessoa, incluindo o meu. A linha do tempo do Facebook da Clara contava a verdadeira história. Publicações sobre a nossa linda pastelaria com fotos da cozinha, pela qual eu tinha pago. Check-ins em restaurantes caros nos meses em que eu estava a pagar as suas contas de serviços. Uma atualização de estado da semana passada, tão animada para a festa de inauguração da nova pastelaria com a família. Mal posso esperar para mostrar as nossas capacidades de organização. As nossas capacidades de organização, a nossa pastelaria, o nosso sucesso. O narcisismo era impressionante, mas foi o perfil do LinkedIn de Daniel que me deu a peça final do quebra-cabeça de que eu precisava. A sua atividade recente mostrava uma nova ligação. Patrícia Monteiro, editora da secção de estilo de vida do Jornal de Notícias. A mesma Patrícia Monteiro que escrevera o artigo brutal sobre mim. Recostei-me na minha cadeira de escritório, olhando para as provas espalhadas pelo ecrã. Estas pessoas tinham cometido 3 erros críticos. Primeiro, subestimaram-me completamente. Segundo, tornaram o seu ataque público, o que significava que eu poderia tornar a minha resposta pública. Terceiro, documentaram todo o seu estilo de vida privilegiado online, criando um catálogo perfeito de hipocrisia. Cliquei no perfil de Patrícia Monteiro, 43 anos, diploma de jornalismo da Universidade Católica, 15 anos em jornais locais, sem ligações prévias a bancos ou finanças, o que significava que Nuno a tinha contactado friamente, provavelmente através de alguém que conhecia da sua rede de negócios. Uma pesquisa de 5 minutos nos diretórios de negócios locais confirmou as minhas suspeitas. 3 ligações em comum entre Nuno e os editores de Patrícia. A história não surgiu simplesmente. Foi cuidadosamente e intencionalmente plantada. Um desempenho amador. Abri um novo documento e comecei a digitar. Não era uma resposta ao seu ataque mediático, mas algo muito melhor. Uma linha do tempo. 5 anos de apoio financeiro documentados com extratos bancários, recibos e cheques compensados. O depósito da sua pastelaria, 47 mil euros do meu empréstimo hipotecário. A renovação da cozinha quando Clara decidiu que as bancadas de granito eram essenciais. 18 mil euros do meu cartão de crédito. 60 pagamentos mensais de 2 mil euros cada. 120 mil euros até a data. €250.000, mais do que eu gastara em mim própria na última década. O meu telefone vibrou com uma mensagem de um número que eu não reconhecia, provavelmente Clara, a tentar uma nova abordagem. Ignorei e continuei a trabalhar. Ao cair da noite, eu tinha tudo organizado numa pasta de documentos tão espessa que poderia sufocar um cavalo. Extratos bancários, recibos, fotos descarregadas das suas redes sociais mostrando as compras que eu tinha financiado, uma cópia do artigo do jornal com as minhas notas manuscritas nas margens que documentavam cada mentira e deturpação. Olhei para o meu calendário de parede.
24 de novembro estava assinalado com um círculo vermelho, não porque fosse o dia de ação de graças, mas porque era o dia perfeito para a justiça. De acordo com os eventos do Facebook da Clara, eles estavam a organizar o jantar de ação de graças para 12 pessoas, família, amigos, vizinhos, membros do seu círculo social, pessoas que liam o jornal de notícias e formavam opiniões com base no que viam lá. Pessoas que mereciam saber a verdade. Fechei o meu computador portátil e fui até a cozinha, onde tinha deixado a minha boa câmara fotográfica, aquela que eu comprara anos antes para documentar o trabalho da minha pastelaria. Era hora de usá-la para documentar algo completamente diferente. Amanhã era a véspera de ação de graças. Amanhã, Nuno Martins e a sua família iriam aprender o que acontece quando se declara guerra a alguém que realmente sabe lutar. Na manhã da véspera de ação de graças, o céu estava cinzento e frio, aquele tipo de clima de inverno característico do Porto que fazia as pessoas agradecerem pelas casas acolhedoras e pelas reuniões familiares. Pena que eu não seria bem-vinda em nenhuma delas. Mas eu tinha outros planos. Organizei as minhas provas como um advogado a preparar-se para o tribunal. Extratos bancários classificados por ano. Cada pagamento mensal sublinhado a amarelo. Recibos organizados cronologicamente mostrando o padrão do meu apoio ao seu estilo de vida. As fotos impressas das suas redes sociais, as novas joias da Clara, as fotos das suas férias, os caros adereços da pastelaria que agora adornavam a loja. Todas essas coisas eu tinha ajudado a manter. Fiz 12 cópias, uma para cada convidado do jantar. O artigo do jornal estava no topo de cada maço. As minhas anotações manuscritas à caneta vermelha eram claramente visíveis nas margens. Mentira estava escrito ao lado das citações de Nuno sobre tempo perigoso. Imprecisão. Ao lado da afirmação sobre o meu comportamento errático, falta de contexto apontava para onde eles não tinham mencionado 5 anos de apoio financeiro. Com cuidado vesti o meu melhor fato, o fato azul marinho que eu usara no funeral de Maria, engomado e pronto para outro tipo de despedida. Hoje eu estava a despedir-me da mulher que fora um capacho para a sua família. Esta noite, eu seria uma mulher respeitada. Às 6:30 da tarde, peguei na minha pasta cheia de pacotes de provas e dirigi-me para a Foz do Douro. A pastelaria deles brilhava com luzes acolhedoras, os carros lotavam a entrada e se estendiam pela rua. Pela janela da frente, eu podia ver sombras a mover-se na sala de jantar, Clara a fazer as honras na pastelaria que o meu dinheiro ajudara a comprar. Estacionei do outro lado da rua e verifiquei o relógio. 6:45. Hora perfeita. Tarde o suficiente para todos estarem sentados à mesa. Cedo o suficiente para ainda estarem no prato principal. Ninguém conseguiria escapar facilmente. A porta da frente estava destrancada. Claro, Clara gostava de se gabar da segurança da sua vizinhança, de como eles não precisavam de se preocupar com a segurança, como as pessoas em áreas mais difíceis. Entrei silenciosamente, o ar quente a atingir-me o rosto juntamente com o riso e a conversa vindos da sala de jantar. E então Inês disse: "Mas querida, não é assim que fazemos as coisas na nossa família." Alguém estava a falar, seguido por uma gargalhada mais alta. A nossa família, depois de tudo o que fizeram para me excluir dela. Entrei na sala de jantar com a minha pasta, 12 rostos viraram-se para mim com expressões que variavam de surpresa a horror. Clara congelou com o copo de vinho a meio caminho dos lábios. O rosto de Daniel ficou pálido. Nuno e Inês pareciam ter visto um fantasma. "Boa noite a todos", eu disse calmamente, pousando a minha pasta no aparador de mármore deles. "Espero que não se importem que me junte à vossa ação de graças." Clara foi a primeira a encontrar a voz. "Tia Helena, isto é completamente inapropriado. Precisas de sair imediatamente." "Na verdade," eu disse, abrindo a pasta e tirando o primeiro maço de papéis. "Penso que os vossos convidados merecem saber quem realmente pagou por este jantar, por esta pastelaria e pelo estilo de vida que vocês exibiram." Uma mulher que eu não reconhecia, talvez uma das amigas de caridade de Inês, inclinou-se com curiosidade. "Do que é que ele está a falar, Clara?" "Ela está a ter algum tipo de episódio," Clara disse rapidamente. "Daniel, liga para alguém." Mas eu já estava a mover-me pela mesa, colocando um pacote de documentos à frente de cada convidado. "Isto são registros bancários," eu disse casualmente. 5 anos de apoio financeiro, 120 mil euros apenas em pagamentos da pastelaria, mais o depósito inicial, as renovações,
os móveis, os equipamentos, tudo o que vem à vossa volta. O silêncio na sala era palpável, apenas o farfalhar de papéis, enquanto 12 pessoas começavam a examinar as provas. Observei os seus rostos mudarem enquanto absorviam os números, as datas, a prova irrefutável da minha generosidade e da sua decepção. Isto é, um homem começou, depois parou, a olhar para um extrato bancário. Uma vergonha. A mulher do lado oposto terminou. Clara, por que não nos contaste nada disto? A compostura perfeita da Clara estava a rachar. Isto é mais complicado do que parece. A tia Helena ofereceu-se para nos ajudar. Nós nunca pedimos. Na verdade, eu interrompi, puxando o artigo do jornal. Vamos falar sobre o que vocês pediram e o que vocês disseram aos jornais sobre mim. A temperatura na sala pareceu baixar 10 graus. Coloquei as cópias do artigo na mesa, observando enquanto os convidados reconheciam a minha fotografia daquela história pouco lisonjeira que fora publicada 3 dias antes. Agora eu disse, a minha voz ressoando claramente no silêncio repentino. Vamos falar sobre os verdadeiros manipuladores desta família. O rosto de Nuno tinha passado de vermelho a cinzento. Inês estava rígida na cadeira, o copo de vinho esquecido na mão. O senhor Martins usou os seus contactos bancários para plantar esta história, continuei, batendo no jornal. Notem como sou retratada como instável e perigosa, a abandonar idosos indefessa em temperaturas congelantes. Um homem grisalho, vestindo um caro camisola, levantou a cabeça do jornal. Nuno, o que é isto? A temperatura era de 12 graus Celsius e o sol estava a brilhar. Eu disse antes que Nuno pudesse responder, e eles não eram viajantes presos. Eram os pais da Clara que vinham para um jantar de ação de graças, ao qual me proibiram de comparecer, porque eu não era suficientemente boa para eles. Inês finalmente encontrou a voz. Não era. Nós nunca dissemos. Nunca disseram o quê, Inês? Tirei o meu telefone, onde tinha guardado algumas capturas de ecrã das publicações nas redes sociais da Clara, que eu era demasiado comum para os seus pais. Que os meus doces portugueses e as minhas conversas da classe trabalhadora os envergonhariam perante os seus amigos cultos. A mulher que eu identificara como uma das amigas de caridade de Inês remexeu-se desconfortavelmente. Inês, certamente tu não. Ela está a distorcer tudo. Nuno resmungou, mas a sua voz não tinha convicção. Esta mulher tem sérios problemas de saúde mental. A pressão da idade, problemas financeiros. Problemas financeiros? Eu quase ri. Senhor Martins, apoiei a sua filha e o seu genro com quase 2.000 euros por mês durante 5 anos. O único problema financeiro aqui é o que vocês estão prestes a enfrentar. Virei-me para falar com toda a mesa. Estas pessoas tiraram 200.000 euros de mim enquanto me insultavam pelas costas. Manipularam a minha neta contra mim, proibiram-me de participar em reuniões de família e, quando finalmente me defendi, tentaram destruir a minha reputação nos jornais. Daniel falou pela primeira vez, a sua voz mal audível por entre os murmúrios. Tia Helena, eu não sabia do artigo. A tua esposa sabia, eu disse calmamente. E os teus pais arquitetaram-no. Fizeram de mim a vilã porque me recusei a ser o caixa multibanco e a motorista pessoal deles. A dinâmica social na sala estava a mudar como placas tectônicas. Eu podia vê-lo nos rostos dos convidados. A realização gradual de que tudo o que lhes tinha sido contado sobre os seus generosos anfitriões desta noite era construído sobre mentiras. Isto é inaceitável, disse uma senhora idosa de pérolas, a olhar para os extratos bancários. Nuno, como pudeste permitir que a tua filha se aproveitasse da generosidade desta mulher e depois a atacasses publicamente quando ela parou de permitir isso? A cuidadosamente mantida fachada de Nuno estava a desmoronar-se. Tu não entendes a situação completa. Eu entendo perfeitamente, a mulher interrompeu. Esta mulher apoiou financeiramente a tua família enquanto tu a tratavas como uma empregada. E quando ela finalmente disse não, tu tentaste destruir a sua reputação. A voz de Inês estava embargada. Ela abandonou-nos no aeroporto. Depois de me teres dito que eu não era bem-vinda ao jantar de ação de graças porque a minha presença não seria apropriada para os teus pais, eu disse calmamente. Depois de 5 anos a pagar as vossas contas enquanto tu me desprezavas pela minha origem e educação, o silêncio era ensurdecedor. 12 pessoas olhavam para Nuno e Inês com expressões que variavam de nojo a vergonha por estarem associadas a eles. Clara tentou uma última vez, desesperadamente, controlar a narrativa. Gente, por favor, este é um assunto de família que saiu do controlo. Não,
Eu disse com firmeza. Deixou de ser um assunto de família quando o tornaste público. Quando usaste os jornais para atacar o meu caráter, quando decidiste que a minha reputação era um dano colateral aceitável para o teu orgulho. Olhei em volta da mesa para rostos que eu não reconhecia, mas que agora sabiam exatamente quem eu era. Quero que todos saibam a verdade antes de lerem sobre Helena Carvalho nos jornais novamente, porque vocês vão ler sobre mim novamente, mas da próxima vez será a verdadeira história. Fechei a minha pasta e ajeitei a gravata. Aproveitem o vosso jantar. É o último que eu pagarei. Enquanto eu saía pela porta, podia ouvir o barulho a começar atrás de mim. Vozes elevadas em acusações, perguntas que exigiam respostas, o som de uma cuidadosamente construída fachada social a desmoronar-se. Era a mais linda música de Natal que eu já ouvira. A carta chegou numa terça-feira de março, enviada por correio registrado, carregando o peso das consequências legais por trás de cada palavra. Assinei-a à porta da frente, notando o ar de primavera a cheirar a novos brotos e a possibilidade, em vez do desespero do inverno, que marcara aqueles dias sombrios de novembro. Aviso de incumprimento do contrato, dizia o envelope, pedido de pagamento final. Lá dentro, 3 meses de pagamentos em falta da pastelaria tinham atingido Daniel e Clara como um tsunami da realidade. 8.400 euros em atraso. 14 dias para pagar ou enfrentar o processo de penhora da pastelaria que eu ajudara a comprar. Pousei a carta e voltei ao meu café, lendo-a como se lê notícias sobre o tempo distante. Interessante, mas já não era o meu problema. O meu telefone tocara desesperadamente durante semanas com chamadas cada vez mais desesperadas. O número da Clara foi bloqueado após a primeira mensagem de voz histérica. Nuno e Inês, cuja posição social no Porto se dissipara como névoa da manhã após a sua humilhação no jantar de ação de graças. Até Daniel, cujas chamadas eu ignorara por uma mistura de raiva e curiosidade sobre quanto tempo levaria para engolir o seu orgulho. A resposta, aparentemente, foi 97 dias. Ele bateu à minha porta naquela quinta-feira à noite, não mais o homem confiante que me excluíra do jantar de ação de graças, mas um que parecia ter envelhecido 10 anos em 3 meses. Olheiras sob os olhos, o caro fato amarrotado, o cheiro de desespero a prender-se a ele como perfume barato. Tia Helena, ele disse quando abri a porta. Precisamos de conversar. Recuei para o deixar entrar, notando como ele olhava para minha casa como se a visse pela primeira vez. Os novos móveis que eu comprara com o primeiro salário que não fora para pagar a pastelaria, a nova pintura nas paredes que não fora atualizada em 8 anos, porque cada euro extra fora para o seu estilo de vida. As reparações que eu finalmente podia pagar agora, que já não subsidiava o sonho português de outra pessoa. Este lugar é lindo, ele disse baixinho. É o que acontece quando se gasta dinheiro em si mesma, em vez de em pessoas que não o merecem. Aprecio, eu respondi, sentando-me na minha nova poltrona. Café? Ele abanou a cabeça, sentado precariamente na beira do meu sofá como se tivesse medo de ficar confortável. Tia Helena, preciso que saibas o quanto lamento tudo. O jantar de ação de graças, o artigo do jornal, a forma como a Clara, a forma como te tratamos. Continua. Eu não sabia que o Nuno tinha arquitetado aquela história. Juro que não sabia. Ele coçou a cabeça. Pelo amor de Deus, tia Helena. As coisas que eles disseram sobre ti pelas costas, a forma como falavam da nossa família, da memória da mãe, a minha mandíbula apertou-se com a menção de Maria, mas mantive o meu tom de voz calmo. E o que exatamente eles disseram sobre a minha mãe? Que ela sabia o seu lugar melhor do que tu, que ela entendia os limites. Ele não se atreveu a olhar-me nos olhos. Eu devia ter te defendido, devia ter nos confrontado há anos. Sim, eu disse simplesmente. Devias. Ficamos em silêncio por um longo tempo, o peso de 5 anos de erros a preencher o espaço entre nós. Lá fora, eu podia ouvir o vizinho a cortar a relva. Os sons normais de uma quinta-feira à noite normal numa vizinhança normal, onde os filhos não excluem os pais dos jantares de ação de graças. A pastelaria vai ser penhorada, Daniel disse finalmente. Eu sei. Nós não conseguimos fazer os pagamentos sem. Ele parou, aparentemente percebendo como aquilo soava. Sem a minha ajuda, eu terminei. Sem o dinheiro que eu enviava todos os meses enquanto tu deixavas a família da tua esposa tratar-me como lixo. Tu sabes como isso soa, Daniel. Inclinei-me para a frente, certificando-me de que ele estava a olhar para mim. Sabes quanto dinheiro eu te enviei em 5 anos? Ele acenou com a cabeça tristemente.
Clara fez os cálculos depois do dia de ação de graças. Os pagamentos da pastelaria, o depósito inicial, todas as outras coisas. Mais de 200 mil euros. 237.468 euros, eu corrigi. Eu sei o número exato porque finalmente fiz algo que devia ter feito há anos. Somei tudo. O rosto dele empalideceu. Tia Helena, desculpa. Não sei como resolver isto. Não podes resolver, meu filho. Esse dinheiro desapareceu. Mas, mais importante, esses anos desapareceram. 5 anos em que eu podia ter construído uma relação contigo em vez de financiar a vida de fantasia da tua esposa. Eu sei disso agora. Ele olhou para mim com algo que poderia ser esperança. Mas talvez possamos recomeçar. Talvez haja uma forma de... Estás a pedir-me para continuar a fazer os pagamentos da pastelaria? A esperança desvaneceu-se nos olhos dele. Vamos perder tudo, tia Helena. A pastelaria, o respeito da Clara por mim, a aprovação dos pais dela. Eu não sei o que vou fazer. Tu vais descobrir, eu disse, não de forma rude. Assim como eu descobri como viver sem uma neta que me respeita. Assim como eu aprendi a passar o dia de ação de graças sozinha enquanto tu celebravas com pessoas que achavam que eu era inferior a elas. Ele começou a chorar então, suavemente, como um homem sem opções. Eu perdi-te, não perdi? Escolhi-os a eles em vez de ti, e agora perdi-te para sempre. Observei-o por um longo tempo, o homem que eu tinha nutrido e amado e sacrificado, que tinha permitido que a família da sua esposa o convencesse de que a sua avó não era boa o suficiente para ser sua companhia. Daniel, eu disse finalmente, tu não me perdeste. Tu deixaste-me ir. Havia uma diferença. Ele limpou os olhos com o dorso da mão. Há alguma hipótese, alguma forma de me perdoares? Eu perdoei-te há meses, eu disse, e eu realmente o disse, mas perdão não significa voltar ao que era. Não significa fingir que não aconteceu, ou que eu vou continuar a pagar por um estilo de vida que vem com a condição de que eu seja grata pelas tuas migalhas de atenção. Então o que significa? Levantei-me e fui até a lareira onde a foto de Maria estava ao lado de uma nova foto. Eu com Rosa e a sua família no jantar de Páscoa. O primeiro feriado que eu passara com pessoas que realmente me queriam lá. Significa que, se quiseres ter uma relação comigo, terás de construir, lá do zero. Significa mostrar-me respeito em vez de exigires que eu o ganhe. Significa fazer escolhas baseadas no que é certo, não no que é conveniente. Virei-me para ele. E significa que da próxima vez que alguém, a tua esposa, os pais dela, quem quer que seja, tentar excluir-me das reuniões de família, tu vais lembrar-te de quem realmente age como família. Ele acenou com a cabeça lentamente, talvez percebendo pela primeira vez que o respeito não era algo que se podia dar como garantido. A pastelaria, ele perguntou baixinho, já não é o meu problema? Sentei-me novamente, sentindo-me mais leve do que em anos. Tu és um homem adulto, Daniel. Descobre como os homens adultos fazem. Encontra um emprego que pague as tuas contas. Vende a pastelaria e compra algo que possas pagar. Para de viver acima das tuas possibilidades e esperar que outros subsidiem as tuas escolhas. Ele levantou-se lentamente, os ombros retos pela primeira vez desde que chegara. Tu estás certa em tudo. Eu sei. Ele foi até a porta e depois virou-se. Tia Helena, de qualquer forma, ver-te a defender-te no jantar de ação de graças. Fiquei orgulhoso de ti. Envergonhado e zangado, mas também orgulhoso. Bom, eu disse, talvez ainda haja esperança para ti. Depois que ele partiu, servi-me de um bom copo de vinho do Porto e saí para a varanda dos fundos. A primavera estava a chegar ao Porto, as árvores a brotar, o ar a aquecer com promessas. Em 4 meses, eu faria 63 anos. Maria já se fora há 8 anos. Eu tinha desperdiçado 5 desses anos a ser um capacho para pessoas que não sabiam valorizar o sacrifício. Não tinha intenção de desperdiçar mais nenhum ano. O meu telefone vibrou com uma mensagem da Rosa. Jantar de domingo. As crianças querem mostrar-te os seus projetos escolares. Eu sorri e respondi. Nada me faria perder isso. A verdadeira família, aparentemente, era o que se encontrava com pessoas que realmente te queriam lá. Todo o resto era apenas um espetáculo caro, e eu tinha parado de comprar bilhetes para apresentações onde não era bem-vinda ao palco. O vinho do Porto tinha o sabor da liberdade, e o futuro parecia tão brilhante quanto eu queria que fosse. Deixa o número 1 se gostaste deste vídeo. Para ouvir a próxima história, clica na caixa à esquerda.